Fala galerinha, nossa senhora, que saudade que eu tava de fazer um vídeo aqui pra vocês. Agora vamos lá, né? Vamos botar um pouco de conteúdo aqui na página da J Marketing. E eu preparei um conteúdo muito top. Conteúdo muito top. Pra ser sincero, quem me acompanha lá no Instagram da J Marketing ou no meu Instagram pessoal, a semana passada, ou semana retrasada, no final da semana retrasada, eu postei lá que eu estava doido para as campanhas acabarem, para que eu fizesse um vídeo mostrando uma análise de marketing estratégico que falava sobre arquétipos e fosse fazer uma análise sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, o que está acontecendo com o Lula e tudo mais, mas sem posição política, falando exclusivamente sobre estratégia de marketing e como esses grandes estrategistas de marketing político fazem para falar com o maior número de pessoas, com o maior número de população, sem que ele tenha que ouvir todo mundo. Como é que eles fazem para atingir muita gente usando exclusivamente o marketing? E isso é uma ciência maravilhosa na qual eu sou apaixonado, que é o marketing, né? E, gente, o marketing digital. Ah, você gosta de marketing digital? Gente, ó, uma coisa que eu tenho para falar. O marketing digital, ele surgiu de uma necessidade do mercado em que as empresas elas começaram a ir para o mundo digital, através do mundo digital elas começaram a vender, automaticamente os sistemas de busca começaram a captar dados, e para quem sabe ou não sabe vai ficar sabendo agora, o marketing tradicional ele é exclusivamente montado em base de estatística e dados, tá? Para quem olha para o marqueteiro e fala assim, nossa, esse cara aí ele só fica atrás do computador, criando coisas e tudo mais. Sim, tem um web designer e tudo mais, mas um bom marqueteiro mesmo é aquele cara que vai atrás de dados, ele vai comprar dados, ele vai descobrir, ele vai fazer pesquisa de mercado e só depois ele vai lá e vai criar uma estratégia, vai criar uma campanha, e aí essa campanha vai ter um determinado recurso de investimento nela para que ele gere, para que ele crie no mercado uma demanda que não existe, para que ele gere para a empresa um público que a empresa, por exemplo, não estava atingindo, quando ele quer, por exemplo, alcançar mais marketing share, quando ele quer que a empresa dele alcance mais pessoas no mercado. Ou, quem sabe, também esse tipo de estratégia do marketing tradicional sempre foi usado para introduzir um novo produto no mercado. Então você vai lá, analisa o mercado, analisa uma demanda reprimida. O que é uma demanda reprimida? São pessoas que precisam de determinado produto, só que ainda não tem esse produto, não tem essa personalização desse produto no mercado. Então o bom marketing, o que ele faz? Ele vai lá, analisa o mercado, ele encontra essa demanda reprimida, ele cria esse produto, ele com antecedência ele já projeta o mercado e a hora que os produtos vão ser ingressados no mercado, qual vai ser o estímulo que ele vai ser colocado durante todas as campanhas, e aí ele vai trabalhando qual vai ser o recurso financeiro até esse produto passar por toda aquela fase do marketing tradicional, que é a introdução de mercado, aí ele está novinho, aí ele vai crescendo, ele chega no ponto de maturação dele, até que ele vai chegar no ponto de declínio, e aí você tem um produto que morre no mercado. Se o marketing ainda for bom, ele ainda consegue pegar a teoria do Anderson, que é a teoria da cauda longa. Você ainda consegue reaproveitar esse produto, mesmo no processo de queda dele, aí você cria uma cauda longa, ou seja, o que era para ser uma curva totalmente caída, ou seja, esse produto não está mais no mercado, ou ele morre no mercado, você consegue ainda, com estímulos de marketing, fazer com que esse produto, olhando as funcionalidades secundárias que ele tem, você consegue aproveitar um outro tipo de público. E tá bom, por que eu entrei em tudo isso? Eu quero falar sobre marketing com vocês. E eu vou usar uma coisa incrível que é os 12 arquétipos. E esses 12 arquétipos eles foram explorados. Vou explicar um pouco sobre o que é, tá? Vou passar por cima para vocês. E eu quero usar, por exemplo, um exemplo da primeira campanha do Bolsonaro e do Lula, e agora o que está acontecendo na segunda campanha, e como é que a gente faz para atingir o mercado. Como é que a gente faz? Júnior, como é que você faz para criar uma campanha que vai atingir 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 7 milhões de pessoas, sem que você converse com elas, sem que você saiba quem elas são, sem que você tenha uma estratégia?
tá? Tô falando sem que você tenha uma estratégia, tá? Sem que você tenha dados. Você não tem dados, você tem aí 24 horas para criar uma campanha que vai impactar 7 milhões de pessoas e você precisa ter um resultado. Você precisa que essas pessoas se conectem com você. Você precisa que gere engajamento, você precisa que essa pessoa crie uma conexão com a sua marca. Não tem informação, o que você tem são números. Aí a gente vai para a estatística. E aí tem uma coisa muito bacana. Surgiu no mercado os 12 arquétipos. Então, eu tenho um livro aqui, eu sou apaixonado por esse livro aqui, ó. Não tô recebendo nada para fazer esse jabá aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar aqui da luz, ó. O Herói e o Fora da Lei, tá, galera? Ó, ele é escrito pela Margaret Marks e a Carol S. Pearson, tá bom? Depois eu deixo aí na descrição aí pra vocês verem. Esse livro aqui, O Herói ou Fora da Lei, ele fala sobre os 12 arquétipos. E, Júnior, o que é esses 12 arquétipos? O que ele tem a ver com o Bolsonaro e com o Lula? E o que ele tem a ver com o marketing? E tá aí esse marketing maluco aí que você faz aí, que dá certo para as pessoas, e você não sabe nada, você não sabe dados de consumo da pessoa. E aí, como é que é? Eu vou falar um pouco para vocês de como é que isso aí funciona. Funciona assim, ó. O que é os 12 arquétipos? Lá atrás, muito tempo atrás, a gente vai entrar um pouco sobre na psicologia e tudo mais. Aí você vê em Freud, aí você vê em Jung, e na hora que chega no Jung, eles começam a ter uma disputinha ali, uma discussãozinha sobre até que ponto vai a consideração de bagagem de memória que cada ser tem em vida. Então você tem Freud ali, que acredita que a partir do momento que o filho está na barriga da mãe, ele já começa a receber uma bagagem de informação. Isso vai para o subconsciente dele e que lá, depois de muito tempo, quando ele está mais velho, tudo aquilo que ele recebeu no subconsciente, quando estava na barriga da mãe, ainda está lá. E aí você tem, por exemplo, teorias defendidas por Freud ali e por alguns outros apoiadores dessa ideia e que acreditam que o fundo do oceano era até ali. Explicando que muitos traumas ou algumas reações que desencadearam depois da juventude, talvez na fase adulta, foram desenvolvidas através de estímulos na barriga da mãe. Bacana, beleza? Daqui a pouco nós vamos chegar no Marte. Beleza. Aí você vem com o Jung, que vira e fala assim, não, mas peraí, eu acho que o negócio é mais fundo do que parece. Eu acho que quando o bebê está na barriga da mãe, ele já recebeu uma bagagem de informação através do DNA das gerações passadas. E aí, com base nisso, para mim não me aprofundar muito e também para mim não acabar caindo em contradições aqui, porque eu não sou especialista da psicologia, tá? É uma matéria de paixão, mas até onde é conectado ali com o marketing, até onde é conectado com o comportamento do público. Tá? Então você tem aí o Jung que acredita que antes da gente nascer a gente já recebe uma bagagem energética, tá? A gente já recebe uma bagagem histórica ali. E aí o que é importante nisso? Vamos pegar isso daí e vamos pegar o comportamento do mercado e eu vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem o nível do negócio. Vamos lá. Antigamente, época em que, vamos lá, que a mulher ou a fêmea, enfim, vamos lá, a fêmea e o macho. Vamos ser mais limpo aqui. A fêmea e o macho. A fêmea ficava em casa e o macho saía para caçar. Então ele saía para caçar para prover os mantimentos de dentro de casa. Consequentemente, a fêmea ela era que tinha que manusear essa comida. Era ela que distribuía para os outros. Era ela que passava para os outros filhos. Então ela tinha que fazer partilhas iguais. E não somente o fator das partilhas iguais, que eu vou agora focar na fêmea, porque vai ser mais fácil a gente explicar um pouco dessa bagagem de informação que a gente recebe do nosso DNA. Ela também era aquela que, no caminhar, vamos supor que eles estão saindo de um território e passando de outro território, e ela encontrava coisas no meio do caminho, coisas que para ela eram coisas que ela ia usar no dia a dia, ou alimentos que o macho deixou passar porque ele estava preocupado com uma caça viva e ela via alguma fruta que caía ali e tudo mais, ela ia juntando aqui. E olha que bacana, então eu vou pegar só esse exemplo, mas tem inúmeros exemplos, tá bom, gente? Tem vários exemplos mesmo. Então eu vou lá, aí eu pego essa fêmea lá de trás, que por gerações e gerações, ela deixou na genética dela que conquistar coisas, guardar coisas,
é bom para a sobrevivência e para a existência dela e dos filhos dela. Então você tem um comportamento de DNA na fêmea, vamos dar um exemplo lá, na mulher, em que ela já recebe essa energia, ela já recebe essa lembrança histórica dentro do DNA ali dela ali e tudo mais, segundo esse tipo de análise, tá? Segundo essa teoria. E aí, hoje, você tem uma mulher comprovadamente dentro dos padrões de dados digitais com maior nível de consumo, com maiores problemas em sofrer de uma síndrome de comprar coisas na internet sem que precise. Por quê? Porque ela recebeu essa bagagem. Eu estou afirmando isso? Não, eu estou afirmando isso. Eu estou falando que existe uma tese sobre isso e que dados são desenvolvidos através disso, estudos são desenvolvidos através disso e campanhas políticas, campanhas de marketing, campanhas de grandes marcas são embasadas nesse consumo, embasadas nesse neuromarketing, o marketing que trata das bagagens de lembranças passadas que estão lá dentro do subconsciente do consumidor. E aí, quando você pega isso, você tem um cara que pegou e falou assim, bom, eu preciso, então, se tem uma bagagem energética, então sempre vai existir determinadas figuras na sociedade. Agora eu quero fazer uma coisa por minha conta, tá? Se eu fosse explicar isso de maneira muito profissional, eu iria me limitar a ficar exclusivamente falando de personalidades. Eu não iria sair do âmbito pessoa, iria para o âmbito empresa, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou falar no âmbito empresa. Empresas que sempre vão existir. Vamos lá? Empresas que sempre vão existir. O bar sempre vai existir. A igreja sempre vai existir. E a terceira, vocês também devem imaginar qual é a terceira, mas você também vai sempre ter mercados, que é da onde pessoas vão buscar recursos para elas se alimentar, porque isso já entrou dentro da história, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aí, tá? Isso daí você sabe que sempre vai existir. Então não importa quantas cidades existem dentro do Brasil, você sabe que em cada cidade tem bar, em cada cidade tem igreja, em cada cidade tem um mercado. 1, 2, 3, 4. Então, se você falar para mim, Júnior, faz um marketing aí de vendas para vender um produto para a empresa. Eu não preciso ir, vamos dar um exemplo que essa empresa que me contratou, eu não preciso ir em 20 cidades diferentes para ir lá e saber se tem mercado e o que cada mercado pensa. Porque cada mercado já tem a sua estrutura de como é que ele age. Então, peraí, olha só o que eu acabei de explicar para você. Cada igreja tem um jeito que ela age, mas dentro de um grupo, todas replicam o mesmo modelo. E se eu em cada cidade desse Brasil eu tenho uma empresa desse modelo, basta eu saber como esse modelo funciona, que eu sei como funciona em várias outras cidades. Então não preciso ir mais em várias outras cidades para mim saber me comunicar com esse pessoal, me comunicar com essa empresa, com esse mercado ou com esse bar. Agora vamos voltar para pessoas. Eu vou usar mais uma vez a figura da mulher, mas agora eu vou usar o arquétipo, mas não dentro do arquétipo, porque não tem esse arquétipo, mas o arquétipo não são só esses 12, é o conceito arquétipo. E o que é o conceito arquétipo? É quando você pega uma figura que existia dentro da história há anos atrás e essa figura ainda é representada por pessoas na sociedade até hoje, que é, por exemplo, o arquétipo da mãe. A mãe ela tem o arquétipo da maternidade, ou seja, você entende que toda mãe, por uma questão, não podemos falar de generalizar aqui, mas você compreende que toda mãe ela quer maternar. O que é ser maternar? Toda mãe ela quer dar para o filho o conhecimento, ela quer dar proteção, ela quer dar amor. Isso daí historicamente é uma coisa que veio vindo. Então a mãe é um arquétipo. Olha que interessante. Então, se eu quero criar um produto e eu sei que esse produto atende mães, eu não preciso falar com 10 milhões de pessoas para me conectar com o consumidor. O que eu preciso é compreender qual é o arquétipo mais predominante nesses 10 milhões de pessoas. Aí vou lá para as estatísticas do marketing agora. Em 10 milhões de pessoas, quantas pessoas são mães? Quantas dessas pessoas se preocupam em maternar?
Quantas dessas pessoas estão maternando e estão com um problema de filho que não tem intolerância à lactose? Ou seja, o que eu tenho que me preocupar? Em fazer um lastro para 10 mil pessoas verem, mas que vai atender essas mães que têm problema com lactose. Por quê? Essas mães que os filhos têm problema com lactose, elas sentem a mesma dor. Então eu falo para 10 milhões de pessoas, mas eu atendo aquele público específico. Eu conheci 10 milhões de mães, eu conheci 3 milhões de mães, vamos supor que é um percentual menor? Não. Eu sei que a mãe tem, pelo arquétipo dela, pela bagagem histórica, ela tem a conexão de cuidar do seu filho. Então, automaticamente, se eu coloco um produto no mercado que vai ser para crianças que têm problema com lactose, eu vou estar atingindo a mãe. Aí o que eu tenho? Qual é a coisa mais interessante no meio disso? A coisa mais interessante é que agora eu sei qual é o arquétipo da mãe. Qual é a mãe? A mãe é protetora, a mãe é aquela que dá carinho, a mãe é aquela que quer prover, ela quer prover recursos, ela quer que o filho se desenvolva, que a filha se desenvolva, altamente protetora. Então eu conheço esse avatar, eu conheço essa persona, eu conheço esse perfil. Aí eu começo a construir um produto que tem missão, visão e valor, baseado nesse arquétipo, baseado nos perfis dessa mãe, ou seja, eu vou fazer uma produção de marketing de uma mãe que está abraçada com o filho, de uma mãe de um slogan que está passando mensagem de proteção dentro de um produto de lactose. Não perca o seu filho. Eu estou usando uma cópia aqui. O que é cópia? É uma chamada, é um texto, é um slogan persuasivo. Foi muito persuasivo o fato de usar não perca seu filho. Mas, por exemplo, toda mãe quer o melhor para o seu filho. Isso é um slogan que remete à bagagem da mãe, da mulher agora. Você aí, ó, que está aí, não sabe que está grávida ainda, mas vamos supor que você descobriu que está grávida. A partir desse momento que você descobriu que está grávida, se você não tem um sobrinho, se você já não terceiriza, se você já não vive o papel de arquétipo de mãe, de maternar um sobrinho ou uma sobrinha, isso vai ser uma novidade na sua vida, calma, você vai ser chocada por essas campanhas de marketing que usam esse modelo universal de fazer marketing sem conhecer a sua população, seu real público, que é um nível muito top de fazer marketing inteligente. E aí, por que marketing inteligente? Porque é o seguinte, você não faz marketing porque o mercado tem a demanda, você faz marketing criando a demanda, você cria nas pessoas a vontade de consumir o produto. E isso aí é diferente do marketing digital. Isso é diferente, porque você cria nas pessoas um valor, você cria a vontade delas, a necessidade delas em comprar aquele produto. Por quê? Porque você já conhece nela características de arquétipos, e uma pessoa pode viver vários arquétipos no decorrer da vida. Eu vou falar sobre alguns aqui quando eu começar a falar agora do Bolsonaro e do Lula. Vamos lá, eu vou explicar agora para vocês como que é essa teoria aí dos arquétipos ajudou na campanha do Bolsonaro na primeira eleição e como isso está sendo tratado agora, como que isso está sendo desempenhado agora, tá? Vamos lá, eu fiz uma análise aqui bacana. Primeira campanha entre Bolsonaro e Lula, eles tinham 3 arquétipos, cada um. E os arquétipos deles só tinham uma variação. Eles tinham 2 iguais e um variante, que foi o que definiu tudo. Qual era o primeiro arquétipo? E vai ser o mais fácil e o mais simples de vocês compreender, porque esse arquétipo foi explorado por praticamente todos os políticos que vieram antecedentes. Vamos lá. É o arquétipo do simples, do homem comum. Ou seja, você tem várias filmagens do Bolsonaro e tantas filmagens do Lula transparecendo o homem comum, o que come na feira, o que sai com a roupa comum por aí pela rua, que conversa, que é do povão e tudo mais. Por que eles têm esse arquétipo? Porque é o arquétipo da humildade. É o arquétipo da população em massa. Tá? Para quem não compreende muito o mercado, quem move o Brasil é o povão. Não é as pessoas que realmente têm a maior faixa de dinheiro. Tá? Por mais que a nossa distribuição econômica seja muito desigual dentro desse país, o que move o consumo é a base da pirâmide, que é o povão. E o povão está, em maioria, dentro do arquétipo do comum. Ele quer ser representado através da sua pessoa, do seu ídolo. Olha que legal, ele quer ser representado. Aí você cria a conexão, porque o político ele precisa de quê? Ele precisa da sua confiança, ele precisa do seu voto. E aí você cria a conexão através do arquétipo do
comum. Então, os dois tinham, tanto o Bolsonaro quanto o Lula desenvolviam o arquétipo do comum. Outra coisa que eles tinham em comum, muito bacana, o arquétipo do herói. Olha que bacana, o herói, ele é aquele que ele representa a vitória. Ele vai com tudo. Ele quer ganhar, ele quer o resultado, ele quer vencer, ele transparece energia de vitória. Todo mundo quer seguir o herói. E os dois saíram de uma linha de desenvolvimento de herói. O Bolsonaro dentro da cúpula dele de empresário não, o Bolsonaro dentro da cúpula dele ali de militar e tudo mais, trazendo toda aquela coisa do patriotismo e tudo mais, vestindo uma bandeira, ele se tornou o herói para os que se viam ali dentro do exército não sendo representados, que se viam ali dentro da sociedade com as ideias do militarismo não sendo representados. E, por contrapartida, a gente tinha o Lula, que sempre, apesar de isso parecer ser do arquétipo comum, o Lula sempre veio lutando com o argumento de defender a desigualdade social e gerar trabalho, até porque é um fundamento dentro ali do seu próprio partido, a base fundamental, ou seja, a espinha dorsal do PT é a construção de um país de trabalho movida pela classe e que também é o arquétipo do comum, mas também é a classe trabalhadora. Então, o Lula ali também é o arquétipo do herói. Tá? Então, tem uma coisa, o terceiro arquétipo é o que definiu a grande diferença da campanha de marketing da primeira eleição, que é o seguinte, o Bolsonaro ele veio com o arquétipo do fora da lei, e eu vou explicar o que é o arquétipo do fora da lei. E o Lula, ele agiu muito com o arquétipo da governança, que é o do governante. Então, vamos falar sobre o Lula, que era o que já estava, vamos lá, falar um pouco sobre... Quando eu estou falando de Lula, gente, vamos lá, não houve uma campanha em que Lula disputou com Bolsonaro. Houve uma campanha em que ideologias do PT disputavam contra ideologias do partido do Bolsonaro. Tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente fala de PT, a gente não deixa de falar do Lula, tá? A gente não deixa de falar que toda a proposta do PT é uma espinha dorsal do Lula, tá? Então, só pra gente alinhar ali. Quando o Bolsonaro vem e ele ganha a campanha, ele está ganhando a campanha de uma ideologia fundamentada do PT. Então, quando eu tô falando Lula, eu tô falando PT. Quando eu tô falando o Bolsonaro, eu tô falando a ideologia do partido do Bolsonaro, tá? Dos patriotas, certo? Então, vamos lá. Pegando aqui, o partido do Lula, ele tinha como base a governança. Olha, eu estou governando porque eu sou capaz de governar um país que está em crescimento. Então você tinha constantes manchetes de que o país ele estava em desenvolvimento, você tinha pacotes de benefícios, você tinha escola, você tinha faculdade, tinha um monte de coisa que estava ali para sustentar o arquétipo de governança. E você também tinha a figura do Lula, mesmo que não como presidente, mas ali em segundo plano, fazendo reuniões, fazendo toda aquela articulação política. Então, o arquétipo da governança, mesmo quando ele esteve ali nos braços da Dilma, foi um arquétipo bem executado. O que aconteceu foi que a Dilma ela não conseguia desempenhar o arquétipo da oratória governativa na hora que ela pegava uma câmera na frente dela. Mas todo o planejamento do PT ali, toda a campanha política do PT, para se manter ali no poder, sempre foi na base da governança, na primeira eleição, eleição passada. Tá? Então vamos falar agora sobre a eleição, sobre o arquétipo do Bolsonaro. O fora da lei. O que é o fora da lei? O fora da lei é aquele que está contra o que está acontecendo. É a famosa ovelha negra da família, tá bom? E eu estou falando sobre o arquétipo. Sempre houve a ovelha negra da família. Toda família tem a ovelha negra. Toda família vai existir a ovelha negra porque é um arquétipo. É um padrão dentro da sociedade que sempre existiu. Então, o Bolsonaro ele veio representando isso. Ele veio representando isso não porque ele queria ser o contraventor. Não porque ele queria causar o prejuízo, não porque ele via de maneira negativa, igual quando você olha para a ovelha negra,
que você vê qualidades pejorativas, você vê coisas depreciativas. O Bolsonaro não. Ele veio como fora da lei, mas como uma ideologia totalmente contrária à ideologia de governança do PT. Não, não está certo. A minha proposta é, eu quero tudo diferente. E aí ele investiu o arquétipo do fora da lei. Por que deu certo o arquétipo do fora da lei naquela época? Olha que bacana. Por quê? Porque a maioria da população, uma grande parcela da população, estava disposto, parte dela estava disposto a pagar para ver o que seria o novo, e parte dela estava totalmente deslumbrado com as coisas que estavam acontecendo, com aquele movimento ali que você não sabia se era verdade, o que era e tudo mais, os que não estavam contentes de fato. Então você tinha os que já estavam descontentes com o PT, com toda aquela tradição do PT, e você tinha os que estavam em dúvidas, mas tinha uma moeda para pagar para ver. E aí o Bolsonaro fez esse negócio aí e conseguiu. Primeira campanha top. Vamos lá falar agora sobre a segunda campanha do que está acontecendo agora com o Lula, espinha dorsal de tudo como frente. Lembra que eu falei que a Dilma, quando pegava uma câmera, ela não conseguia ser estável, entendeu? Ela pegava ali, ela acabava soltando alguma gafe, ela acabava falando alguma coisa que não devia, ela se enrolava com os números, e o Lula não. O Lula ele já é o cara do palanque, ele é o cara que ele é o cara que chega na frente da câmera e fala o que ele tinha para falar, igual ele falou para muita gente sem precisar de câmera. Então, você tem hoje uma coisa que está acontecendo aí, um efeito de arquétipo maluco, que é o seguinte: na segunda campanha, os arquétipos se mantiveram. Porém, o Bolsonaro desenvolveu um quarto arquétipo para atingir agora no segundo turno uma outra fatia do mercado. Eu estou falando de marketing político, gente. Estou falando de coisa bacana, nível pra vocês parar e pensar. Ele desenvolveu um outro arquétipo, e eu não estou falando que eu apoio um ou apoio o outro, não. A gente está falando sobre ciências de estudo. Aqui é uma ciência de marketing, para vocês compreenderem como funciona o marketing, tanto na política como funciona nas marcas, tá bom? Isso aqui acontece com Coca-Cola, com Nike, com Red Bull, tá bom? Eu estou usando a política porque é o que está acontecendo aqui no momento. E eu falei que ia falar sobre os arquétipos, aí teve um cara que fez o vídeo, e ele fez, adorei o vídeo. Aí eu falei assim, nossa, que bacana, esse vídeo é bom, mas agora eu vou fazer então, já que ele falou sobre os arquétipos, eu vou fazer um vídeo explicando à população de como usar os arquétipos e como é usar os arquétipos nas campanhas políticas, tá bom? E também no desenvolvimento de uma campanha de publicidade. Tá, então, qual foi o arquétipo que o Bolsonaro começou a desenvolver agora e que não tinha na primeira campanha? O arquétipo do governante. Aquele mesmo arquétipo do Lula, que eu falei que era de governar, de mostrar resultados, de falar, olha, eu sei governar, eu posso não saber fazer, mas eu tenho pessoas competentes, então eu vou nomear e essa pessoa vai fazer. Olha, eu sou o cara que vai entregar resultado. E olha, eu tenho planejamento. Existe um agora, existe um amanhã e existe um depois de amanhã. Então esse arquétipo da governança, ele se conecta com as pessoas que estavam em dúvidas se existia ou não um plano de ação. Ele se conecta com as pessoas que estavam ali caindo na ideia, ou que estavam ali em dúvida. Não é caindo na ideia porque talvez eu esteja sendo tendencioso. Eu não quero ser tendencioso de forma alguma aqui. Eu estou falando sobre ciência de estudo. Ele começa a trabalhar na memória das pessoas que olhava aquele tipo de anúncio na internet em que a campanha do Bolsonaro não tinha um planejamento. Aí quando o Bolsonaro, por exemplo, começa a trazer o Paulo Guedes, começa a trazer um monte de gente que tem plano de ação, que tem argumento, que tem número, o que o Lula sabe fazer muito bem, e ele, o cara é bom em fazer isso. Eu não tô falando que é mentira, porque eu não quero ser de nenhum partido aqui. Eu tô falando só das qualificações de um e qualificações de outro, tá bom? Assim como o Bolsonaro, ele representa muito, mas muito bem, o herói. Tá? Porque o herói, ele é o patriota. O herói, ele veste a camisa do país, ele veste a camisa da empresa, ele veste a camisa da família, e o Bolsonaro, ele veste muito bem. Isso aí não dá para tirar dele, ele veste muito bem mesmo, e é isso, assim como o Lula, como governante, ele é o cara que ele é bom em fazer isso.
Então, eu acredito ali que a campanha de publicidade do Bolsonaro descobriu que existia uma fatia ali do mercado que estava em dúvida e que essa dúvida, eu estou falando para vocês, gente, estou falando um negócio bacana, de nível de marketing top. Como é que a gente vai fazer campanha agora no segundo turno? 30 dias aí, menos de 30 dias, a gente vai desenvolver uma campanha para fazer com que os indecisos venham para o nosso lado. A gente vai em todas as cidades e vai ouvir todo mundo? Ou a gente vai usar uma teoria de arquétipo? Ou a gente vai fazer com que, a partir de agora, você tome algumas posturas dentro dos seus debates e dentro das suas lives, em que essas posturas vão se conectar com esses papéis que já existem na sociedade, com os arquétipos que se conectam com os governantes. Ou seja, pessoas que gostam de outras pessoas que têm plano de ação, que tem aquela questão, olha, eu vou pegar aqui na sua mão e eu vou levar você até o outro lugar. Não para de fazer o que já está fazendo. Não vamos estragar o que está no meio do processo. Existe uma governança. E aí o Bolsonaro está desenvolvendo essa governança. Ele está fazendo isso nos debates, nas lives dele, trazendo números, trazendo estatísticas, e eu acho bacana que nessa segunda campanha, nesse segundo embate aí com eles, dos dois, tá? E que eles chegaram a se confrontar ali, dá para você perceber que existe um quarto arquétipo por conta do Bolsonaro e que o Lula está muito atrelado ao simples, ao governante e ao herói. Assim como o Bolsonaro também está atrelado ao simples, quando ele começa a falar de jogo de futebol, eu vou ver meu time, a minha família e tudo mais. Quando ele também fala de herói, esse é meu país, a gente tem que vestir a nossa camisa, e é isso mesmo, assim como o Lula fala, esse é o nosso país, nós precisamos de emprego e não tem o que falar. E a parte da governança que faltava. E o Bolsonaro, aí você me pergunta, o Bolsonaro deixou de fazer o arquétipo do fora da lei? Não. Ele simplesmente foi minimizado, porque esse arquétipo do fora da lei estava já se tornando alvo de ataque, de publicidade, vindo do lado das campanhas políticas opostas. Por quê? O fora da lei entra em contraste total com o governante. Porque o governante ele é organizado, ele tem um plano de ação e ele é o disciplinado. Olha que bacana. E aí você tem um fora da lei, que é o cara da anarquia. O cara que a qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Você não pode confiar muito nele. Mas ele é o que representa todo mundo quando a família inteira já não aguenta mais. Aí, quando a família inteira... Vamos dar um exemplo. Tem uma pessoa na família lá que ninguém mais atura. Vamos dar um exemplo, tá? E aí, o que acontece? Todo mundo quer que alguma coisa aconteça, mas ninguém gosta da ovelha negra. Só que esse não é a ovelha negra, é só uma pessoa que ninguém está indo com as ideias dele ou dela. E aí o que eles fazem? Se neste momento o arquétipo do ovelha negra tomar uma atitude que todo mundo ali está em consenso, neste ponto em especial, o fora da lei se torna o herói. Ele se torna a pessoa que representa todo mundo. Não que ele muda o arquétipo dele. Ele continua sendo fora da lei, mas ele acaba se tornando o porta-voz de uma ação que ninguém estava com coragem de fazer. Então, galera, era isso que eu queria passar para vocês. Eu falei sobre política. Agora bota isso daí dentro do mercado de empresas, tá bom? Bota isso daí. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Alguns exemplos. Empresa que representa o herói, a Nike. O cara começou a despontar no futebol, liga não sei o que e tudo mais, que eu não sou muito fã de futebol, liga não sei o que, bom, vamos lá patrocinar esse cara. Por quê? Porque ele é o herói, ele é o que representa uma nação de vitoriosos, de vencedores. Então, bora patrocinar ele, a Nike. Ó, o exemplo do fora da lei, quem desenvolve o arquétipo do fora da lei? Harley Davidson. Você está entendendo? O fora da lei, aquele que é o que está contra tudo. Eu estou contra as esportivas. Eu tô contra o convencional. Eu sou o da pista, o que quer aventura. Eu sou o fora da lei. A Harley Davidson desenvolve o fora da lei muito bem. Aí você tem empresas, por exemplo, vamos tentar encontrar uma empresa que desenvolve a governança. Ah,
Tem muitos bancos. O Itaú, por exemplo, é uma empresa que desenvolve o arquétipo da governança. Ele representa a governança. Ele está com você, mas ele nunca deixa de te dar um plano. Por que o Itaú te chama? Ele te chama porque ele tem mais segurança. Tá? Então ele tem um plano de ação contra qualquer coisa que pode acontecer com a sua conta. Ele é o aplicativo mais bem desenvolvido, vamos dar um exemplo. Então ele é o que está em primeiro lugar sempre com o planejamento. Ele sempre tem o planejamento. Tá bom? E aí você tem empresas também que desenvolvem o comum, assim como, por exemplo, a Havaianas se teve aí no mercado por muito tempo, apesar dela ser inovadora, hoje ela é a comum. Quem é que não tem Havaiana, entendeu? E você tem vários outros aí, tá? Gente, eu sei que eu me estendi, quero deixar alguns recados aqui. Gente, pelo amor de Deus, vocês querem falar alguma coisa aqui nos comentários aqui embaixo? Fala, mas eu quero deixar claro aqui. Eu não estou de nenhuma forma fazendo um vídeo para falar que um partido é melhor, que outro partido é melhor e tudo mais. Eu só quis usar os arquétipos e a campanha para vocês compreenderem que o marketing ele consegue se comunicar com milhões, bilhões de pessoas sem ao menos conhecer elas, tá? Você consegue vender um produto para muita gente sem ao menos ter falado com as pessoas. E o mercado digital ele funciona praticamente dessa forma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá aí no meio do meu roteiro aí futuro aí fazer um curso para ensinar as pessoas a como criar o seu primeiro infoproduto, como ter sua renda extra dentro de casa. Então, uma coisa simples, você vai criar um livro dentro de casa, vai colocar na internet e esse livro vai vender. Tá bom, o e-book, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você vai lá e faz um e-book falando sobre um e-book fitness. Vamos dar um exemplo. Igual já tem tudo. Então vou usar um que o extremo, o mercado que mais dá certo aí, que está extremamente saturado também, mas vamos usar ele como exemplo para vocês verem, porque ele já é validado. Tem gente que fez aí dentro de casa 500 mil, 600 mil, 1 milhão com um e-book de 50 páginas de receita low carb, colocou na internet lá, criou um arquétipo, ou seja, criou um vídeo e falando para a pessoa certa, com as conversas certas, com as copies certas, com as propostas certas, para que aquela pessoa certa visse aquele vídeo e comprasse o produto. Ou seja, qual era a ideia disso? A ideia disso era escalar, ou seja, criar lastro. Era anunciar para um número máximo de pessoas dentro do Brasil. É claro que ele não sabia que não ia vender para o número máximo, mas ele já tinha feito a proposta dele para o arquétipo certo. E aí, quando nesse número máximo chegava no arquétipo certo, o arquétipo certo ia e comprava. Assim como você tem uma Harley Davidson, que vocês sabem o valor de uma Harley Davidson, você tem pessoas na sociedade que compram uma Harley Davidson. Assim como tem pessoas que compram uma Ferrari, apesar do valor dela. Assim como tem pessoas que compram casas de 1 milhão, 10 milhões e valores muito mais altos. Tem essa pessoa no mercado para comprar. O que você precisa entender é como fazer a sua publicidade chegar até essas pessoas. Quando a publicidade precisa ser em nível de massa e não nichado do jeito que eu falei aqui, você dá para usar os arquétipos. Tá? Agora, como é que você vai falar qual é o arquétipo do cara que pode ter uma Ferrari? Esse cara ele tem tanto dinheiro, ou essa mulher tem tanto dinheiro, que ela pode desenvolver no decorrer da vida dela vários arquétipos. Vamos supor que é uma mãe, mas antes dela ser mãe, ela saiu de casa mais cedo, ela desenvolveu uma marca. Então ali quando ela saiu, ela era comum, depois ela desenvolveu o arquétipo do herói, porque ela se tornou uma heroína para as primas dela, que se tornou referência. Depois ela vai e se torna o arquétipo da mãe, que aí ela passa a querer maternar. Então ela já não é mais comum, ela já não é mais a heroína. Agora ela quer ser a heroína só do filho, então agora ela é maternal. Mas aí depois o filho cresce e ela quer voltar para a empresa que ela criou, e aí ela se desenvolve como ela transparece o arquétipo da governança. Então como é que você vai encontrar esse arquétipo se uma Ferrari custa esse determinado valor? Então não é assim que você vai falar, através de arquétipos, mas você sabe que quem vai comprar uma Ferrari é uma pessoa que vai estar dentro ali do perfil esportivo e tudo mais, porém não podemos falar que isso daí é uma regra, porque não é. Você tem hoje, no mercado, nos últimos 10 anos, jovens de 18 a 25 anos se tornando milionários, pessoas que eles nem definiram a personalidade deles ainda, mas
conseguiram entender o mercado digital, pegaram a onda do balacobaco e tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Como é que você define esse cara? É o aventureiro? Não, é a marca que se vendeu. Não é o arquétipo, é a marca que se vendeu. É a fama que a Ferrari traz, o status que a Ferrari traz, a emoção de ter uma Ferrari. Então, não dá para usar os arquétipos quando se nicha. Mas quando você está falando com uma nação e o seu produto é para uma nação, para um número maior de pessoas possível, se você usar os arquétipos, vai dar muito certo. Então, gente, eu queria muito fazer um vídeo para vocês, realmente ensinando alguma coisa para vocês e mostrando para vocês essa arte que eu amo muito, que é o marketing, que é o mercado e que é a comunicação com as pessoas, entendeu? E também passar um pouco de conhecimento, porque parte da minha veia de entusiasmo, de estar aqui passando alguma coisa para vocês, é exatamente essa necessidade interior que eu tenho de passar um pouco de conhecimento, fazer com que vocês busquem, fiquem curiosos de ir lá estudar um pouquinho. Novamente, quem quiser ver o livro, ó, tá aqui, vamos sair um pouco da luz, O Herói e o Fora da Lei, tá bom? É só procurar lá, esse livro fala sobre os arquétipos, procura um pouco na internet que vocês vão encontrar um pouco de arquétipo, procura lá com o Jung, ele defende uma tese muito boa relacionada a arquétipos e de bagagens de lembranças que a gente recebe antes de estar na barriga da mãe, mas sim pela bagagem de DNA. E é muito bacana, gente. É muito bacana. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer coisa relacionada a marketing, que esteja relacionada à nossa conversa aqui, que não seja, Júnior, para quem que você vai votar? Ou, Júnior, eu não acho que o Bolsonaro é isso, ou que o Lula é aquilo. Gente, a gente está falando sobre ciência do marketing, publicidade e comunicação a nível de milhares de pessoas. Não estou aqui para falar como é que você se comunica com o tiozinho da esquina. Eu estou aqui para falar para vocês, acabei de explicar para vocês como é que você se comunica com 7 milhões de pessoas em um único vídeo. Fala com 7 milhões de pessoas fazendo algum tipo de coisa, vestindo um determinado personagem, tá bom? Isso é arte, isso é marketing. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e compartilhem esse vídeo aí, gente. Só para o pessoal saber aí, ver um pouquinho do que o Júnior tem para falar para eles. E logo tem mais vídeo aí para J Marketing, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.